Paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Olha que assunto maravilhoso, né? Vamos lá para a palavra do Senhor? Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11. Depois nós vamos ler o 12 também, tá bom? Mas por enquanto 9 ao 11. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Olha só que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Deus é bom, tá certo? E a sua bondade, ela dura para sempre. Nós somos maus. E não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Jesus quem falou. Ele dá o seguinte exemplo para comparar nós e Deus, né? Ele diz o seguinte: qual sendo de vocês seres humanos, né, que o seu filho pede um pão, um alimento, e você, em vez de dar o que o teu filho necessita, você vai dar uma pedra para ele? Qual é dentre vocês que o teu filho vai pedir um peixe, né? Vai pedir o alimento, aquilo que lhe é necessário, e você vai dar uma cobra para ele? Ninguém. Gente, por mais que a gente não goste da pessoa, mais dificilmente a gente vai fazer isso, né? Quando alguém pede um alimento ou uma veste, algo que a pessoa está necessitando, mesmo que você não goste da pessoa, você não vai conseguir fazer isso. Então, assim, precisa ser muito ruim de verdade para fazer algo desse tipo. Mas, enfim, a Bíblia está dizendo que nós somos maus, e somos, tá certo? Por quê? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós fomos feitos pecadores por causa da atitude de Adão. Até já falei isso em outro vídeo. Mas, enfim, agora o tema é a bondade de Deus. Então, nós somos maus, somos. Mas a Bíblia fala que se o Espírito de Deus ele habita em nós, nós geramos fruto, tá certo? E que fruto é esse? Tá lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Amor, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, fé, temperança, bondade. Então, nós não somos bons, nós não somos amor, nós não somos pacientes, nós não somos moderados, nós não somos equilibrados, não. Mas nós podemos ter equilíbrio, ter paciência, ter amor, ter fé, ter paz, ter bondade, ter mansidão, se o Espírito Santo ele habitar em nós. E para que esse Espírito habite em nós, é necessário que nós venhamos abrir mão de nós mesmos. Quando Jesus fala que você tem que abrir mão de você para servir a Ele, é sobre isso que Jesus está falando. Por exemplo, se alguém me faz o mal, a minha vontade, a vontade da minha carne, o meu desejo é retribuir o mal, e não é igual não, viu? É 5, 10 vezes, 30 vezes mais, se possível. Essa é a vontade nossa do ser humano. Aí quando o Espírito Santo habita em nós, ele faz o quê? Ele diz: não, não pode. Você tem que aprender a se dominar, a dominar sua raiva, a dominar sua vontade. Então você está fazendo o quê? Abrindo mão de você. Você está deixando aquilo que você quer de lado para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aí vamos lá novamente. Alguém te feriu. Alguém te fez um mal muito grande, mas agora a pessoa está precisando de você. A vontade que você tem é de fazer o quê? Tá vendo aí? Bem feito para você. Você me fez um mal e agora você tá vindo aqui se arrastar atrás de mim, precisando de mim. Eu vou pensar se eu ajudo ou não. Essa é a vontade que nós, seres humanos, temos, né?
Mas aí o Espírito Santo habitando dentro de nós diz: não é assim que funciona. Porque aquilo que você quer que o Pai Celestial, que está nos céus, faça a você, você tem que fazer a outra pessoa. Vamos ler o versículo 12? Ó. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façai-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso fala para nós? Perdoa-me, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm feito mal. Não é assim que a gente ora quando faz a oração do Pai Nosso? Então é isso. Então você está dizendo assim para Deus: Senhor, faz comigo aquilo que eu estou fazendo com outras pessoas. E agora? Eita, cuidado. A gente tem que ter cuidado, viu? Porque é muito sério. Quando a gente faz essa oração, gente, presta atenção no que está falando. Porque vai que você está sendo bem ruim com alguém e aí você está pedindo a Deus para fazer com você a mesma coisa que você está fazendo com o outro. Aí vai ficar difícil. Aí depois não vai entender que colheita é essa que eu não plantei. Será que não plantou mesmo? E falando em colheita, esse também assunto entra aqui, tá certo? Por quê? Porque, vamos lá, Deus é bom, não existe nada de ruim em Deus. Aí aqui na palavra está dizendo que se nós que somos ruins, somos maus, nós conseguimos fazer coisas boas, né, para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós queremos bem, quanto mais Deus, que é bom, muito mais ainda faz por nós que somos os seus filhos amados. Tá certo, mas por que então que às vezes acontecem algumas coisinhas ruins, né? Às vezes eu peço e não recebo. Então, a gente entra na questão da colheita. Lembra da colheita? Então, vamos lá. Fui lá, plantei 3 carocinhos de feijão. Quando eu for colher, eu vou colher os 3 carocinhos de feijão. Os agricultores aí de plantão, se quiserem falar sobre o que é uma plantação e uma colheita, por favor, fiquem à vontade. Mas é isso, pelo pouco que eu conheço, eu plantei os 3 carocinhos de feijão e ele vai me dar um pé de feijão cheio de caroço, gente. É isso. Então, se o feijãozinho que eu plantei foi bom, a minha colheita vai ser gigantesca e boa, né? Quantos será carocinhos de feijão esses pés vão me dar? Imagina aí. Mas se o feijãozinho que eu plantei foi ruim, quantos feijão ruim eu vou ter? Pensa só. Então é isso. Às vezes nós estamos pedindo a Deus algo, mas existem coisas na nossa vida que estão retendo as nossas orações. Isso pode ser o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa maldade mesmo. Porque a Bíblia fala que contra o amor não há lei. Não existe lei contra o amor. Se você ama, se você cumpre aquilo que Deus pede para que você faça, não há motivo para você não ser ouvido. Quando a gente vai ler o livro de Tiago na Bíblia, né, a gente vê ele dizendo o seguinte, que nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos pedir. Porque nós chegamos diante de Deus como se Deus fosse o mestre dos desejos. Sabe aquela lâmpada do Aladim que você esfrega e você faz um pedido e o gênio vai e realiza? Às vezes a gente quer tratar Deus dessa forma, como se Deus fosse o gênio da lâmpada que a gente esfregou, fez o pedido e ele realizou. E não é assim que funciona. Deus, ele é um pai amoroso, que tem prazer em abençoar os seus filhos, mas também ele é justo, ele é fiel e ele é verdadeiro, tá certo? Ele sabe o que cada um de nós pode suportar e ele entende o que cada um de nós necessita. Só que, assim,
Ele não é o mestre dos desejos que está aqui para criar um monte de filho mimado que diz, eu quero isso aqui, e ele vai lá e faz. Não, Deus está aqui para nos ensinar, porque o prazer de Deus é que nós venhamos crescer e prosperar em todos os nossos caminhos, em tudo o que fazemos. E sabe uma outra coisa que Deus quer também? Que nós venhamos glorificar e exaltar o nome dele diante das pessoas, diante de toda a terra, porque foi para isso que nós fomos criados, para a glória de Deus ser manifesta através de nós. Então Deus é bom e tem prazer em nos abençoar, mas eu preciso ver como está sendo a minha plantação, porque de repente a minha colheita não está sendo boa. Eu estou achando que eu estou colhendo no terreno de alguém, mas eu não estou. Estou colhendo no meu mesmo, porque Deus não é injusto, tá bom? Deus não vai deixar que outra pessoa plante o que é ruim e você colha o que foi ruim do outro, não. Tá certo? Você precisa observar e atentar. Porém, quando Deus ele tem um propósito e um objetivo na vida de alguém, ele permite que a pessoa passe por algumas situações difíceis. Vamos lá, Jó. Jó estava colhendo o que plantou? Não. O que aconteceu na vida de Jó não foi colheita, foi propósito divino. Meu Deus, como assim? Deus permitiu que todo aquele mal viesse sobre a vida de Jó por causa de um propósito? Sim, e Jó entende isso. Capítulo 42, ele diz que antes ele só ouvia falar de Deus, ele conhecia Deus porque ele ouvia as pessoas falarem de Deus, de alguém que escreveu algo sobre Deus, mas agora ele diz, os meus olhos te veem. Claro que ele não estava vendo Deus assim, né? Cara a cara como a gente se vê. O que ele está falando é de intimidade. Ele está falando, antes eu não era íntimo de Deus, eu não tinha essa proximidade com Deus, não ouvia Deus falar assim, cara, bem no meu ouvido, sabe? Eu não sentia Deus dentro de mim. Eu conhecia porque alguém falava sobre Deus. José também, ele passou por uma aflição muito grande. Não é que ele estava colhendo o que ele plantou, mas no final, José, ele fala para os irmãos dele, ele fala, meus irmãos, não foi vocês que me colocaram aqui. Ainda que os irmãos tenham sido usados para fazer, né, aquela maldade toda com ele. Mas ele diz, não foi vocês, foi Deus quem me trouxe para cá. Porque Deus tinha um propósito, né, de salvar as pessoas da fome. Então, quando existe um propósito de Deus na nossa vida, Deus permite que situações aconteçam, mas Ele não nos desampara. Ele não nos deixa só em nenhum momento. Quando estamos passando por esses momentos difíceis, ele nos avisa, olha, você vai passar por uma turbulência, você vai passar por uma tempestade, né? Daniel foi parar na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abdenego foi parar na fornalha de fogo. Muitas situações difíceis aconteceram ao longo do tempo com os filhos de Deus, com os servos de Deus. E o que dizer dos discípulos que sofreram muito, foram chicoteados e no fim das contas eles foram assassinados por causa da palavra de Deus. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz, morrer para mim é ganho. Se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu encontro com Deus. Mas se eu vivo para Deus. Eu vivo para exaltar o nome dele. Então, quando você entende o propósito para que você veio a essa terra e você vive esse propósito, você já não se importa com essas coisas. Você não se importa com o que acontece com a sua vida, porque você sabe que tudo que você está vivendo é um propósito. É fácil entender? De jeito nenhum. Nunca, jamais. Tem hora que é cada murmuração, é cada coisa que a gente pensa e que a gente fala, que se fosse Deus no nosso lugar, acho que já teria nos matado, né? Mas ainda bem que ele é bom. Ele não é ruim como nós somos.
Porque se ele fosse ruim como nós somos, ele já teria nos destruído, ó, faz muito tempo. Porque mesmo ele sendo bom, nós somos ingratos. Quantas e quantas vezes Deus está nos livrando, nos abençoando hoje, aí só porque vem uma dificuldade amanhã, nós começamos a reclamar, a murmurar, a questionar e até questionar se Deus realmente existe e se ele realmente está conosco. O povo lá no Egito fez isso. Eles saíram, na verdade, do Egito. Deus leva eles pelo caminho do deserto, um pouco mais longo, porque estava tendo guerra em outros lugares e Deus queria preservar eles. Mas eles não entendem isso. E eles veem todos os sinais e maravilhas que Deus faz, mas quando chega o momento da dificuldade, eles começam a reclamar, questionar e até falam que teria sido melhor ficar como escravo lá no Egito do que estar passando por aquela situação. E muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Aí de repente tudo melhora, tudo fica bem, aí a gente começa a ver Deus de novo, aí quer agradecer só quando tudo tá bem. Esse foi o caso da mulher de Ló. De Ló não, de Jó. Esse foi o caso da mulher de Jó. Ela, quando estava tudo bem, e a gente entende ela, porque a mulher perdeu os filhos todos de uma vez só. A mulher perdeu as finanças dela, o marido ficou naquela situação terrível de saúde. Então, assim, não tem juízo também no mundo que aguente. Não vamos criticar ela não, gente. Porque a mulher de Jó sofreu também com tudo que estava acontecendo. Então, ela chega diante dele e ela diz: amaldiçoa esse Deus e morre logo, porque não tem jeito mais não. Aí Jó diz o que para ela? Tu tá falando como se estivesse louca, presta atenção. Quando tu vivia da bonança aí, quando tu tinha tudo, tu agradecia a Deus. Aí agora que veio a dificuldade, que veio a prova, que veio, né, a situação ruim, tu tá aí querendo que eu amaldiçoe ele? Não, senhora, não é assim que funciona não. A gente tem que agradecer. Agradecer quando tá bom, agradecer quando não tá bom, né? Agradecer na dificuldade. Mas por que isso acontece? Porque nós somos maus. Essa é a nossa tendência, sabe? Nós, quando começamos a sentir dor, sabe por que isso acontece, gente? Porque quando nós fomos criados, nós éramos perfeitos, né? Os primeiros seres humanos, eles não tinham falhas. Eles eram perfeitos, eles foram criados para viver uma eternidade. E sei lá, acho que isso ainda vive dentro de nós, né? Essa essência de querer sempre ser melhor, de não querer ter erros, de não querer passar por dificuldades. Eles não passavam por dificuldades, eles vieram passar dificuldades depois, quando eles desobedeceram a Deus. Mas até o presente momento, a vida deles era perfeita, eles não tinham falta de nada. Então, acho que a gente herdou um pouquinho disso. A gente herdou essa questão de não querer passar por dificuldades, não querer passar por lutas, não querer viver esses momentos difíceis, não querer viver a dor, né? Não querer morrer, não querer envelhecer, não querer ficar doente. E é isso. Mas a bondade de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo a humanidade tendo falhado, mesmo a humanidade tendo pecado contra Deus, Deus, ele preparou a salvação através de Cristo, através de Jesus. Deus, ele nos colocou de novo uma porta para a cidade santa. Deus, ele nos permitiu de novo ter acesso a ele. E aí tudo vai passar aqui. Tudo vai acabar aqui. Vai chegar um tempo que essa vida que nós temos aqui, ela vai ter fim. O nosso corpo vai voltar para a terra, para o pó, como Deus falou. E tudo vai se findar. Mas aí, a partir desse momento, começa uma eternidade, onde o nosso espírito, ele vive com Deus eternamente. Eu não sei como vai ser isso. E, sinceramente, no momento não estou preocupada sobre isso também. Como que vai ser. O que importa é que eu vou ter uma eternidade junto com Deus. E tudo vai ser perfeito. Tudo que eu sinto hoje, não vou sentir mais.
toda dificuldade que eu passo hoje, não vou passar mais. E sobre nós vivermos na terra momentos bons, momentos de paz, momentos tranquilos, vai acontecer e vai ter outros momentos também que vão vir dificuldades, vão vir momentos tristes, de angústia, e isso não é sobre bens materiais, não é sobre situação financeira, não é sobre casamento, não é sobre amizades, mas é sobre as adversidades da vida, o resultado de nossas ações, das ações de pessoas que foram nossos antepassados, da nossa própria família. Por exemplo, uma criança que ela vem desde pequena sofrendo os maus tratos, ela vai ter uns traumas na vida dela quando for adulta, e aí ela vai precisar tomar uma decisão se ela trata isso ou se ela alimenta, tá entendendo? Então, assim, nós precisamos olhar dessa maneira. Eu sou mal, Deus é bom. Mas se o Espírito de Deus ele estiver em mim, eu posso executar boas ações. Eu posso conseguir dominar o meu eu. Eu posso conseguir me livrar de mim mesma e posso me encher de Deus. Agora, isso é uma batalha diária, tá certo? Hoje você vai conseguir ter equilíbrio, você vai conseguir ter paz, paciência, amor, você vai conseguir ficar o teu dia ali, ó, bem tranquilo. E amanhã, se você não tiver na mesma luta, na mesma perseverança, você pode não conseguir. Mas se não conseguir, João diz que existe Jesus para nos ajudar. Mesmo quando nós cairmos, mesmo quando nós não conseguirmos, ele vai estar lá, do nosso lado, para nos proteger, para cuidar de nós, para nos fazer levantar e caminhar novamente. Não desista. O importante é nunca desistir. Quanto a erros, todos nós vamos cometer, independente de quem seja. Quanto a sermos perfeitos, nunca nessa terra ninguém jamais vai conseguir. Só tinham os primeiros, tá certo? Que pecaram contra Deus e aí não foram mais perfeitos. De lá para cá, só Jesus. Ninguém mais, tá bom? Então, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos ali, ó, em igualdade perante Deus. E é isso. Que Deus possa abençoar a cada um, que essa palavra possa alcançar muitas pessoas que nesse momento pode estar pensando, as coisas que estão acontecendo na minha vida é porque eu estou pagando por tudo que eu fiz, Deus não me abençoa por causa das coisas que eu fiz, e nós precisamos entender que Deus faz bondade porque Ele é bom. Não é sobre nós, é sobre Ele. Ele é bom e Ele tem prazer em nos abençoar. Só que muitas vezes nós não conseguimos receber de Deus por causa de nós mesmos. Nós precisamos nos avaliar, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo, como que está sendo o nosso proceder. Mas tem muita gente ruim que Deus abençoa. É por causa disso que eu estou falando. Não é sobre nós, é sobre Deus. Ele é bom e Ele tem prazer em nos abençoar. E quanto a considerar alguém bom ou ruim, isso é o nosso entendimento, é ao nosso ver. Nós não temos a capacidade de enxergar o ser humano plenamente como ele é. Essa capacidade só quem tem é Deus. E Ele julga conforme Ele enxerga e não como nós enxergamos. Que nós venhamos entender isso. Mesmo que mesmo nós sendo mal, Deus é bom e Ele nos abençoa. Agora nós precisamos buscar de Deus tudo que Deus tem para que nós possamos dar fruto para alimentar outras pessoas, para que outros vejam Deus em nós. Que Deus continue abençoando a todos e até os próximos vídeos, se Deus quiser.